Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando um novo dia, e eu começo por desejar a você que hoje completa mais um ano de vida, muitas alegrias, muitas bênçãos do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, é o meu desejo de todo o coração. Seja, portanto, abraçado por nós, por nossa igreja nesse dia tão especial. A todos aqueles que nos assistem, o convite para que dediquemos os próximos instantes à reflexão em torno da Palavra de Deus. Começamos, desde ontem, nosso primeiro programa do mês de dezembro, a refletir sobre Jesus Cristo, aquele cujo nascimento é lembrado, celebrado e comemorado nesse mês de dezembro. E fomos então ao Antigo Testamento, onde estamos nos detendo no capítulo 9, do livro do profeta Isaías, onde temos algumas das profecias referentes à vinda de Cristo ao mundo. Você é nosso convidado, portanto, para esses momentos de reflexão e considerações a respeito daquilo que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus que aconteceria e cuja história conhecemos tão bem. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, nós lemos o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como é bom podermos encontrar coerência nas Escrituras. Uma das coisas mais fascinantes ao lermos a Bíblia é sua unidade. É interessante perceber como você encontra o livro do Gênesis, escrito milhares de anos antes do nascimento de Jesus, e lá no livro do Gênesis você encontra uma referência àquele que viria da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Ao longo do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, vez por outra você encontra esta mensagem recorrente, ora de maneira declarada, ora de maneira implícita, através de imagens que apontam para Jesus Cristo. Depois você chega aos livros históricos do Antigo Testamento e, mais uma vez, a coerência de um processo histórico para a formação de uma nação, através da qual a promessa seria cumprida. Veja, por exemplo, que quando Abraão é convocado, lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, no comecinho da história ainda, já é declarado em forma de promessa, que nele e na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Esse projeto é então consolidado ao longo da história da formação do povo de Israel. E conhecemos toda a história da formação do povo, depois a história do cativeiro em virtude da desobediência do povo, o retorno, a reconstrução nos livros de Esdras e Neemias. Os livros poéticos da Bíblia, de Jó a Cantares, vão apresentar também mensagens a respeito do agir de Deus na história e frequentes referências à promessa da vinda do Filho de Deus. Chegamos aos livros proféticos e aqui a referência é ainda muito mais clara ao longo dos livros proféticos. O livro de Isaías fala muito sobre esse assunto, mas até o último dos livros proféticos, o último livro do Antigo Testamento, ainda fala sobre isto, sobre aquele que viria para trazer salvação debaixo das suas asas, aquele que viria como o sol da justiça a nascer para trazer esperança, para que então cheguemos ao Novo Testamento e encontremos o nascimento de Jesus, a sua história apresentada nos Evangelhos e a formação e consolidação da Igreja de Cristo como aquela que transmitiria esta mensagem de esperança à humanidade. O Evangelho, Boa Nova, está encontrado precisamente no texto do Novo Testamento. Daí o fato de aqueles que contam a história de Jesus serem chamados de evangelhos, ou evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Mas é interessante perceber que a mensagem do evangelho é a mensagem da Bíblia, apresentada em toda a Escritura.
Nesse texto do livro do profeta Isaías, nós temos uma referência, portanto, àquele que nasceria. E há então a apresentação dos nomes que seriam dados àquele que nasceria. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será. E é a primeira declaração: maravilhoso conselheiro. O conceito de conselheiro é um conceito muito forte na Bíblia desde o Antigo Testamento. É muito comum, por exemplo, encontrarmos no Antigo Testamento uma referência aos anciãos, aqueles que eram referenciais, que eram fonte de sabedoria. No Novo Testamento vai aparecer uma outra palavra na língua grega, que é a palavra presbíteros, que significa também ancião. O conceito é o conceito de conselheiro. No caso específico de Jesus Cristo, há uma outra palavra encontrada no Novo Testamento, também paralela, que traz um sentido ainda mais abrangente, que é a palavra grega parakletos, normalmente traduzida em nossas Bíblias por consolador. É a palavra usada por Jesus, por exemplo, para se referir ao Espírito Santo. Mas é a palavra que aparece em referência ao próprio Jesus na primeira epístola de João, e normalmente as Bíblias traduzem essa mesma palavra por advogado. A palavra parakletos significa literalmente chamado para estar ao lado, aquele que é chamado para estar ao lado. Temos a junção aí do prefixo para, que significa ao lado, de onde vem palavras como a nossa conhecida palavra paralelas, e a expressão kletos, que vem do verbo kaleo, que é o verbo chamar. Parakletos significa, portanto, literalmente aquele que é chamado para estar ao lado. Este conceito, então, se amplia para o conceito de consolador, de ajudador, de conselheiro, de advogado. E é esta a ideia presente nessa profecia a respeito de Jesus Cristo. O Filho de Deus viria ao mundo para ser o nosso parakletos, para ser o nosso consolador, o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso companheiro. Por isso, quando o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus, uma das expressões usadas é a expressão Emanuel, Deus conosco. Jesus veio ao mundo para estar ao nosso lado. E Ele é o nosso companheiro quando abrimos o nosso coração para Ele. Abra o seu coração para Jesus, para que Ele esteja permanentemente ao seu lado. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por aquilo que a Tua palavra nos fala sobre Jesus, o modo claro como ela nos apresenta o Teu Filho, que veio ao mundo para estar ao nosso lado. Muito obrigado pela diferença que faz ter Cristo em nosso coração e caminhar com Ele. E eu te peço neste instante, ó Pai, que cada amigo que nos assiste tenha esta experiência de ter Jesus como seu companheiro, Salvador, conselheiro. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br.